Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É bom nos encontrarmos para assim partilharmos a palavra de Deus, palavra essa que é luz para o nosso caminho. Hoje, dia 30 de novembro, estamos aí vivenciando a terça-feira da primeira semana do tempo do Advento, dia de Santo André, apóstolo, que era irmão de Simão, posteriormente chamado de Pedro por Jesus. Ambos eram filhos de um pescador chamado Jonas, que nasceram na cidade de Betsaida, às margens do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. André e Pedro eram pescadores, como o pai, sócio de João e Tiago, também discípulos de Jesus, numa comunidade de pesca, que morava em Cafarnaum, no tempo em que o mestre apareceu. Então hoje iremos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando mais um pouco, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o chamado dos primeiros discípulos é um convite aberto a todos que ouvem a palavra de Jesus. Simão e André deixam a profissão, Tiago e João deixam a família. Seguir a Jesus implica deixar as seguranças que possam impedir o compromisso com uma ação transformadora. Veja que o chamado de Jesus deu uma guinada na vida de um dos grupos de pescadores do Mar da Galileia. O mestre os queria como companheiros na missão, para fazer deles pescadores de homens. O segmento exigia várias rupturas. A mais imediata consistiu em deixar as redes e o barco, ou seja, os seus instrumentos de trabalho, para assumir um tipo novo de atividade. A segunda diz respeito ao mundo familiar. Os filhos deixam o seu pai. Como consequência, deve deixar sua terra e suas tradições para se colocar a serviço de um projeto de alcance universal. Então, perceba que a metáfora da pescaria sublinha aspectos importantes no exercício da missão. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, Jesus chama os primeiros apóstolos, Simão e André, Tiago e João, irmãos que trabalhavam juntos em família, como pescadores, e estavam em plena atividade na sua ocupação. Tinham uma profissão, tinham uma história, entretanto, imediatamente deixa as redes, a barca e o pai e os seguiram. Podemos hoje também concluir como Jesus deseja atrair para si as famílias. As famílias, onde os membros convivem juntos, têm a mesma história, os mesmos problemas e convivem com as mesmas dificuldades. Por isso, precisa ser fortalecida espiritualmente a fim de dar testemunho ao mundo de que seguir a Jesus é condição primordial para que se cumpra os desígnios de Deus nas suas vidas. Caros irmãos e irmãs, o exemplo dos primeiros apóstolos nos mostra que o nosso trabalho, a nossa ocupação, a rotina da nossa existência não são impedimento para que seguimos a Jesus e vivamos os seus ensinamentos. Deixa imediatamente as redes, a barca e o pai. Isso, deixar imediatamente significa que Jesus nos chama com a autoridade de quem sabe o que é melhor para cada um de nós. E por isso ele tem a primazia nas nossas eleições. Jesus nos chama a ser pescadores de homens, por meio do nosso testemunho de fidelidade a Deus e aos irmãos.
O seu chamado é irrevogável. O seu chamado é intransferível. Por isso, outra pessoa não pode assumir o nosso lugar. Caros irmãos e irmãs, é necessário, porém, que estejamos livres de qualquer empecilho e desapegados de tudo quanto nos prende, mesmo que seja o trabalho, a profissão, a família ou os bens materiais. Às vezes, nos desculpamos porque somos muito ocupados, mas Jesus veio chamar justamente aquele que se compromete e que tem que renunciar a alguma coisa. Ele deseja que o nosso coração esteja livre de tudo e de todos para que possamos segui-lo, vivendo a lei do amor. Caros irmãos e irmãs, reflita no dia de hoje. Você se sente chamado ou chamada por Jesus? Você acha que ele já o viu e já o percebeu? Qual tem sido a sua reação ao chamado de Jesus no serviço do reino de Deus? Será que você tem dado desculpas esfarrapadas com relação ao chamado de Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, queridas famílias, aproveite o tempo de agora. Não perca as oportunidades. E peço ao Pai para nos darmos força para sermos verdadeiros companheiros na missão de seu Filho Jesus, mesmo devendo sofrer perseguições e contrariedades. Desejo a todos vocês uma abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós, sobre as suas famílias, as bênçãos desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, agora e sempre. Amém.